Boa noite, gente. Boa noite. Sou o Padre Sérgio, como foi dito, sou da Diocese de Tubarão em Santa Catarina. É uma alegria estar aqui com você nesta noite. Nós vamos buscar a direção da Palavra de Deus, vamos buscar a direção do Espírito Santo para esta noite, mas também para aqueles que estão em casa nos acompanhando em todos os lugares do Brasil. A graça do Senhor pode atingir todas as pessoas, contanto que haja uma pessoa de fé. Como diz, há uns dias atrás nós escutávamos isso no Evangelho de domingo, na parábola da viúva que bate insistentemente nas portas do juiz e pede: Senhor, ouve a minha causa. Se não pela sua fé, mas pela insistência, Deus ouviria. Nós queremos falar sobre isso, mas é preciso que seja uma noite guiada por Deus. É preciso que seja uma noite de levantamento dos nossos corações e da nossa esperança em Cristo. Também para aqueles que estão nos acompanhando em casa, nós dizemos: nós queremos que você não apenas participe, não apenas assista, mas ore conosco. Faça com essas pessoas aqui um grande momento de oração. Faça desse programa o seu grande cenáculo dessa noite. Amém? Amém. 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 Porque é noite de louvor, nós queremos que o Espírito Santo dirija. Por isso, antes de iniciarmos, eu gostaria de clamar com você que está acompanhando em casa também, o derramamento do Espírito Santo. Essa canção que nós vamos cantar é conhecida, mas nós pedimos isso que aconteceu em Pentecostes, aconteça aqui nesse auditório da TV Evangelizar, mas aconteça em cada casa, em cada lugar onde há uma pessoa necessitada da graça de Deus. Talvez muitos nessa noite tenham ligado a TV por acaso e dizem: mas o que está acontecendo? Eu nunca acompanhei essa programação. Não existe acaso para Deus, não existe coincidência, existe a providência de Deus. Repete comigo: não existe coincidência. Não existe coincidência. No terreno da fé, No terreno da fé existe a providência de Deus. Existe a providência Mas de Deus. eu acho que não chegou ao céu. Existe a providência de Deus. existe a providência de Deus. Crendo nisso, então canta conosco agora: eu navegarei no oceano do Espírito, clamando o dom do Espírito Santo. Que essa oração inicial seja um abrir do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, ao que Deus tem para nos dar. A você que está no auditório, a você que está em casa conosco acompanhando, canta junto, ora junto. Levanta os seus braços. Eu navegarei No oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Pode ser melhor que isso: eu navegarei Eu navegarei no oceano, no oceano do Espírito, e ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Ergue tuas mãos e canta: Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Mas pede com fé: Espírito, 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 e desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, Ao Deus da minha vida, que me compreendeu que me compreendeu, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu que me compreendeu, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Pentecostes, e enche-me de novo. Põe a mão no teu coração, você que está aqui. Põe a mão no teu coração. Talvez você nunca tenha feito essa experiência de pedir a graça e a efusão do Espírito Santo. Porque é isso, Senhor, que nesta noite de louvor nós pedimos ao teu coração. Teu coração misericordioso de um Deus amoroso. Derrama como derramaste em Pentecoste. Derrama como derramaste no cenáculo os dons do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Sobre mim, teu servo, e sobre cada um que se encontra neste auditório, e sobre aqueles que se encontram, Senhor, na sua casa. Pedimos, Senhor Jesus, desfaz com a graça do teu Espírito Santo, desfaz tudo aquilo que não é obra tua. Aquieta os corações daqueles que vieram preocupados nesta noite, ou que ligaram na televisão preocupados nessa noite, Senhor. Nós pedimos, coloca no coração dessa pessoa que está em casa o mesmo derramamento do Espírito Santo que nós clamamos neste auditório. Pedimos, Senhor Jesus, desfaz com a graça do teu Espírito Santo toda a frieza espiritual, porque o teu Espírito é fogo que consome, é fogo que destrói todo o gelo da insensibilidade. Derrama o teu Espírito Santo, nós pedimos agora, Senhor Jesus, e aquieta os corações, porque o teu Espírito é refrigério no meio do deserto da vida. Vem sobre nós, toma conta, Espírito Santo, das nossas preocupações, toma conta daquilo que ficou em casa, Senhor Jesus, e aqueles que vieram preocupados com o tempo, vieram preocupados com algo que deixaram em suas casas, sintam-se protegidos, sintam-se confortados pela misericórdia de um Deus amoroso, que não nos abandona, que está conosco, que promete muito mais. Nós te pedimos cantando: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. A oração é da Mãe Igreja, mas eu espero que seja a sua. Se você souber, reze junto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a sede da sabedoria. Rogai por nós. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Convido você a sentar um instantinho. Quando pediram que nesta noite eu viesse conversar com você, refletir com você, orar com você, com tantas pessoas que estão nos acompanhando em casa, pela internet, pela televisão, em tantos lugares do Brasil, eu pedi à produção do programa desta noite de louvor, que tema nós vamos trabalhar. E pediram esse tema: levanta-te. Mas a produção sugeriu uma dinâmica que eu acho interessante, porque eu gostaria de linkar isso com algo muito importante, que está relacionado a esta obra Evangelizar é Preciso. Algumas pessoas da plateia receberam algumas letras. Vocês que vieram aqui conosco, muito mais que plateia, somos uma família. Eu gostaria que essas pessoas que receberam viessem aqui em cima um pouquinho. Vamos formar então o lema desta noite conforme a produção nos pediu. Vamos montar aqui. Todos são alfabetizados, nós esperamos aqui mais em cima. Vamos lá, vamos tentar, me ajudem na sequência. Vou ficar aqui embaixo que é mais fácil. Ler nós temos, mas não dá desse jeito, né? Então vamos fazer assim, vamos virar para cima, aqui fica mais fácil. Senão a gente vai ter que virar a câmera assim, agora sim, aqui. Muito bem. Levanta, cadê o ré da letra? Vamos lá, tem um hífen que vai em algum lugar por aqui, por favor. Por favor, tem um hífen, tem que ter espaço, chega mais para cá, comadre. Juntos, mais para cá, pode subir um degrau a mais, sobe mais um. Não tem problema não. Estamos em casa. Bagunça já foi feita mesmo. Esse hífen está fora de lugar, vocês não acham? Então, com licença, deixe me abraçá-la aqui. A senhora chega um pouquinho mais para cá, por favor. Esse hífen vai no meio da senhora. Agora sim. Vamos dizer junto o lema dessa noite? Levanta-te. Mais forte, porque quem está em casa não escutou.
Pois bem, quantas letras nós temos aqui? Quantos cartazes nós temos aqui? Quantas placas? Quais são o número dos apóstolos? Quais são o número dos apóstolos? Ah, bom, vocês falaram 10. Quais são o número dos apóstolos? Qual é o número da perfeição na Bíblia? 12. Então está faltando alguma coisa. Tem mais 2 plaquinhas por aí? Vamos subir aqui então. Mais para cá um pouquinho todo mundo agora. Um passinho para cá todo mundo. Muito bem. Faltavam 2 letras. Nós queríamos 12. Porque 12 são os apóstolos do Cordeiro. 12 é a plenitude da igreja. 12 eram as tribos de Israel. 12 na Bíblia é um número perfeito. E a perfeição deve acontecer, se deve também à obra do Evangelho e a dinâmica, aquilo que os apóstolos fizeram, mas como a palavra levanta só tem 10, nós pedimos que fossem colocados aqui 2 rostos. Por quê? Para nós isso é muito importante, para essa obra isso é importante. A pregação do Evangelho, diz Jesus, precisa atingir todos os lugares da terra. Por cima dos telhados nós precisamos pregar o Evangelho. Deus poderia salvar o mundo sozinho, mas não quis salvar o mundo sozinho. Desde o início Deus quis contar conosco, como quis contar com os profetas, com os patriarcas, com o sim de Maria Santíssima, com o sim de José, com o sim dos apóstolos. Deus quis contar com uma multidão. Estamos no mês das missões. Ainda conta com muitos missionários anônimos para levar a sua palavra aos 4 cantos do mundo. Fizemos questão de colocar 2 rostos anônimos aqui, porque nesse rosto está simbolizado você que veio aqui nesta noite, você que é sócio fiel dessa obra. Nesse rosto está você que nos acompanha em casa também, você que sabe que sendo sócio fiel pode permitir que o Evangelho chegue a outros lugares, a hospitais, a casa, a cadeias, a pessoas que ainda não acordaram para a maravilha do Evangelho. Ao longo dessa programação, as pessoas vão poder acompanhar em casa, passando na tela, telefones. Talvez diga assim: eu não consigo sair da minha casa. Há pessoas que são empresários e dizem: eu nem tenho tempo, padre, mal tenho tempo para ir na igreja. Como é importante dizer: mas eu quero dar um pouco de mim, dar condições para que o Evangelho chegue. Você que está aqui, um dia foi tocado por alguém para vir nesse espaço, para conhecer essa obra, para conhecer a programação. Você precisou de alguém como canal da graça de Deus. Outras pessoas em casa precisam da mesma coisa. Mas isso não vai acontecer por mágica. Vai acontecer pelo sim de tantos sócios anônimos que já permitem, mas que vão permitir que essa obra prossiga e não pare. Amém? Amém. Uma salva de palmas para quem já é fiel sócio. Podemos sentar. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Para não dizer que eu deixei no vácuo, então, quem quiser fazer o seu pedido, nós temos alguns telefones. Eles estão passando. 41 DDD 3221 6060. Você tecla o número 2 e faz o seu pedido. Para o nosso pessoal lá de Santa Catarina que está nos acompanhando, é importante. Temos muita gente que acompanha o programa do Padre Reginaldo através da rede de rádio. E para se tornar um associado, talvez você foi tocado também por essa palavra nessa noite e disse: eu gostaria de dar um pouquinho de mim. O código é 41 3221 6060. Você tecla o número 1. Ao longo da programação você pode acompanhar, os telefones vão passar, você pode nos ajudar. Amém? Antes de ler um trecho do Evangelho, quero começar com um fato. Eu estou aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer Padre Eduardo. Ele trabalha numa paróquia vizinha, a minha numa cidade vizinha, cidade de Capivari. Vocês devem ter acompanhado nos noticiários. Há uma semana atrás nós tivemos um verdadeiro vendaval em Santa Catarina, e ele atingiu a nossa cidade, a cidade onde eu trabalho. A cidade de Tubarão, a cidade de Capivari. Foi a nossa cidade que foi arrasada do dia para a noite. Nós estávamos preparando a celebração das missas do domingo, no final do dia, e de repente, uma coisa terrível. As medições chegam a ventos de 220 km por hora, para você ter uma noção. Igrejas destelhadas, salões paroquiais destelhados, casas destelhadas. Dezenas e dezenas de empresas perderam tudo da noite para o dia. Perderam porque caiu o telhado, a empresa praticamente. E aí nós ficamos aparentemente assim no primeiro momento sem chão. Sem chão. Só que a nossa região, na década de 70, em 1974, passou por uma outra tragédia. Eu preciso fazer esse link com você, porque ele vai ser importante naquilo que eu quero refletir com você nesta noite. Tubarão, Capivari, aquela região toda ali, passou em 1974 por uma grande enchente. Foram centenas de mortos, muitos deles nem foram encontrados. Mas as pessoas aprenderam tanto naquela lição do sofrimento,
que o que aconteceu? Experimentaram a solidariedade na própria carne, porque precisaram em 74 reconstruir as suas vidas do nada, literalmente a cidade ficou toda embaixo d'água, perdeu-se tudo. Mas nós experimentamos também a solidariedade de muitas pessoas do Brasil inteiro naquela época. Isso deu para o povo da nossa cidade, eu digo isso por conhecimento de causa, uma capacidade de se erguer tão facilmente, que no dia seguinte, essa ventania de uma semana atrás, as pessoas já estavam na rua, elas não estavam esperando. Elas estavam em cima das casas, juntando telhas com os vizinhos. Aqueles que não foram atingidos traziam telhas, traziam colchões, traziam camas, e as pessoas aos poucos vão recobrando a esperança. O fantástico é isso, eu dizia na missa desse domingo à noite agora para o povo da minha paróquia São José Operário e Oficinas. O nosso povo tem uma capacidade de resiliência muito grande, é uma palavra às vezes desconhecida no nosso meio, mas o resiliente quem é? É aquele que se dobra mas não quebra, é aquele que enfrenta a tragédia e a dor, mas ele não se deixa abater por ela. Isso é fruto das experiências de dor e das experiências de fé que esse povo tem também. É sobre isso que eu queria falar para você nesta noite. Talvez nós estejamos assim como uma árvore que aparentemente quebrou, mas não. Pela experiência da fé é possível se reerguer e buscar um aprendizado na fé. E uma vez solucionada a nossa dor, solucionado o nosso problema, eu até digo, uma vez curados, é importante que nós nos tornemos curadores de outras pessoas. Uma vez resgatados, é importante que nós resgatemos outras pessoas. Uma vez sarados pelo Senhor e por seu Espírito, é importante que sejamos pessoas que ajudem outros a encontrar a cura. Na minha vida sempre foi assim. As pessoas que mais são solidárias, as pessoas que mais têm ajudado os outros, não são aquelas isentas de problema. Você sabe, na sua experiência pessoal é assim. Quantas pessoas que você conhece que dizem, eu não tenho tempo para nada, mas ficam debruçadas apenas sobre o seu próprio umbigo, sobre a sua própria dor. Mas há pessoas que vêm de uma história de sofrimento desde que nasceram, e mesmo assim encontram tempo para estar do lado dos outros, que passam por dificuldades maiores. E como essas pessoas que vêm de uma experiência de dor, são pessoas sensíveis à dor dos outros. Deus não te quer perfeito. Deus não te chamou aqui, ou para a obra de evangelizar, porque você é uma pessoa isenta de problemas. A igreja é fantástica por isso. Se você toma a história da igreja, desde os primeiros discípulos de Jesus, eram pessoas extremamente marcadas pela dor e pelo pecado. Nós montávamos aqui 12 representantes dos 12 apóstolos, pois você sabe que a maioria desses, talvez eu e você, humanamente falando, jamais iríamos escolher como sócios da nossa empresa. Você não ia escolher para sócio da sua empresa ou da sua vida um homem que é falso, um homem que trai, um homem que diz eu não te conheço, que vira as costas, pois Jesus escolheu Pedro. Você não escolheria para sócio da sua vida ou da sua família alguém que fica competindo e querendo o primeiro lugar, pois Jesus escolheu 2 apóstolos que ficavam disputando o primeiro lugar. Não por isso, mas porque Jesus sabia o que podia fazer no coração desses homens. Quem de vocês escolheria talvez alguém que tivesse um caráter tão apegado ao dinheiro, que de um momento para o outro poderia talvez trair você? Pois Jesus, quando escolheu Judas, não escolheu porque estava marcado para trair. Isso é uma mentira. Jesus escolheu Judas porque viu valor nele. No primeiro momento viu, ao longo do caminho, é que Judas se deixa levar pela corrupção. Nós estamos aqui e somos de Deus e queremos ter uma caminhada de fé. Não, repito, não é porque estamos isentos de problema. Não é porque sejamos os melhores. Cada um de nós sabe, quando volta para casa de noite, os infernos que tem dentro da própria casa, os problemas que tem que enfrentar toda semana e ainda arranjar tempo para no dia seguinte trabalhar de cabeça erguida e dizer assim, não, a minha vida tem jeito. Eu não vou permitir que o sofrimento e a derrota determinem o meu modo de agir. Repete comigo, eu não vou permitir que o sofrimento e a derrota determinem o meu modo de agir. Mas isso é possível, meu irmão e irmã, pela fé. Isso é possível pela fé. A fé nos dá esse poder de termos um óculos. Eu comparo sempre a um óculos. Sem óculos, muitos de nós, eu incluindo aqui, talvez a maioria de nós, enxergamos as coisas parcialmente ou de forma deturpada. Quando nos dão um óculos, no primeiro momento há aquela dificuldade de se adaptar, mas usando óculos nós entendemos, puxa vida, agora eu vejo o tamanho real das coisas e como elas são. Como é bom, um óculos nos ajuda muito.
A fé nada mais é do que um óculos, é um facilitador. Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer, não vai fazer por mim o que eu preciso fazer, mas Deus te dá o óculos da fé, para olhar para as pessoas que estão na sua casa do jeito correto, para olhar para os problemas que estão acontecendo na sua vida do jeito correto, para olhar para aquelas situações que você diz assim, são sem saída, e você encontrar e dizer, tem saída, há jeito, é possível sair da tempestade, é possível enfrentar os problemas. Eu quero que a palavra de Deus traga essa resposta para você nesse mês das missões. Repito por quê? Porque uma vez saindo do fundo do abismo, você ajuda outros a saírem de lá. Canta mais uma vez enquanto eu preparo esse trecho da palavra de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Sentado como você está, sentado. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quem tem sua Bíblia aí, queira tomar, por favor. Mateus capítulo 7, quem tem pode abrir, vamos acompanhar, você que está em casa também. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Mateus 7, 24 a 27. Quem encontrou diz aleluia. Quem não encontrou diz socorro. Amém. Vamos lá. Mateus 7. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós. Pode aplaudir a palavra de Deus, por favor. Desse trecho evangélico, eu estarei algumas ideias que eu queria que você guardasse no seu coração. Sobre tempestades, e nós passamos por uma agora na nossa cidade, como eu lhe disse, a gente pode aprender alguma coisa também. A primeira constatação que é importante a gente levar em conta é isso: as tempestades acontecem em muitos lugares. Normalmente nós temos a tendência de pensar que nós somos a única pessoa sofredora no mundo. Quando estamos no olho do furacão, quando estamos no cerne do problema, nós temos essa tendência. Pessoas depressivas têm essa tendência de se ensimesmarem, acharem que são o início e o fim do mundo. Mas infelizmente, talvez você não gostasse de ouvir isso, você que está em casa também, você não é a única pessoa sofredora no mundo. E também não é a maior pessoa sofredora no mundo. E quando nós encaramos isso serenamente, se torna suportável aquilo que nós estamos passando. Elas acontecem em muitos lugares, e onde você não consegue prever. O Apocalipse tem uma expressão que diz que Satanás, o maligno, tem muitas faces. Normalmente eu costumo aplicar isso às formas de problemas que nos vêm. Veja se não é assim. Você resolve um problema com o filho, surge com uma filha. Você resolve um problema com a filha, surge no casamento. Parece que está todo mundo indo muito bem, você que está em casa também, e de repente o problema pipoca em outra área da sua vida que você não esperava. Está tudo bem, padre, há um mar de tranquilidade, eu estou até desconfiando do que está acontecendo comigo. E de repente você recebe uma notícia que não é muito boa. Quando nós entendemos que o sofrer também é inerente à natureza humana, e não é castigo de Deus em nenhum momento, e não é punição de Deus em nenhum momento, isso nos dá uma capacidade de enfrentá-lo com uma galhardia, enfrentar esse problema com uma leveza, ao mesmo tempo de vida muito grande. Entender que não é castigo de Deus, eu não estou sendo provado por isso. Que Deus tirano é esse que me envia uma enfermidade, que me envia uma doença, que me envia um problema. Eu parto de você. Quem é que tem filhos? Levante a mão, por favor.
Meu Deus. Todos casados, ou quem não é já está no caminho, né? Mas tem filhos. Tá bom. Você que é pai e mãe, não seria capaz, mesmo que tivesse um filho, daquele que apronta bastante. Eu duvido, se você é uma mãe sensata, que ama de verdade, mãe com instinto materno mesmo, você não seria capaz de desejar o mínimo de mal a seu filho e a sua filha. Imagine Deus, que é um amor perfeito, jamais enviaria. Você não diria para esse filho: eu vou fazer algo ruim para sentir um prazer simplesmente naquilo que está acontecendo com você. Você não faria isso. Para ver se esse filho aprende pela dor, você enviaria o mal. Não gera o seu coração mal nenhum. O coração de Deus também não manda mal nenhum. O mal é inerente à natureza humana. Ele é fruto, claro, do pecado. Porque há males que são gerados no coração de pessoas que não têm comunhão com Deus. Há pessoas que têm comunhão com o mal e fizeram questão de ter isso. Quantas pessoas que você conhece que dizem assim: essa pessoa não quer e se puder, ela só faz o mal. Há esse tipo de gente. Mas existe aquele tipo de mal que nos escapa das mãos como areia. Quem é que tem controle sobre a sua saúde? Ontem no final da missa, uma grande liderança minha, que ajuda muita gente, coordenadora de grupo, uma pessoa fantástica. Se eu disser assim, ligar para ela e disser: há um pobre em tal lugar, que está precisando disso, ela pega o seu carro e mesmo não tendo, ela dá um jeito de conseguir e leva, silenciosa e discretamente. Ontem ela entrou chorando na sacristia. A frase que ela me disse foi essa: eu sempre ajudei todo mundo, mas agora eu estou precisando de ajuda. E ela chorava. Ela disse assim: na sexta-feira eu recebi o resultado dos meus exames. E eu estou com câncer, e já está bastante avançado. Mas uma frase que veio logo em seguida, nós conversamos um pouquinho, ela assim: eu sei que não é castigo de Deus. E também sei que não é aprovação de Deus com relação à minha fé. Não é. E eu entendi, essa mulher é madura na fé. Mas ela disse: agora eu preciso de alguém que reze comigo. E há momentos na vida que nós precisamos disso. Eu sou aquele que agora precisa de carinho e de colo de mãe. Quantos de nós já não sentimos isso em muitos momentos? Tome as pessoas depressivas que em algum momento não conseguem sair e a única vontade que tem é voltar para casa, para junto de uma mãe, se colocar junto, se pudesse, no colo de uma mãe, no quarto onde cresceu, trancados, e dizendo assim: eu não gostaria de ouvir nada, eu gostaria simplesmente de estar aqui, porque todo conselho nessa hora, e eu disse para ela: eu só posso te abraçar e rezar. E rezei com ela, estamos rezando, coloquei pessoas que eu sei que são fiéis na intercessão a rezarem por ela. Ela vai ter que passar por todos os tratamentos que qualquer pessoa sem fé passaria, mas ela tem um agregador e tem um valor para vencer essa tempestade que uma outra pessoa talvez não tenha, que é o valor da fé. A fé é um facilitador. Quantas vezes na sua vida você esperou uma resposta do céu e a resposta de Deus veio pelas mãos de um médico, por alguém que lhe ensinou um tratamento, alguma coisa? Essa é a forma de Deus agir. Eu trabalho num processo de beatificação na nossa diocese, da Beata Albertina Berkenbrock, uma jovem menina Marte, já foi beatificada pela igreja. Nós estamos tentando agora encontrar um milagre autenticado para canonizá-la. Albertina morreu com 12 anos defendendo a castidade diante de um terrível agressor que queria violentá-la. E ela disse no momento, o assassino assim confidenciou, ela disse no momento da sua morte: eu não quero pecar, Deus não quer que eu peque. Mas no santuário onde eu trabalhei até 2 anos atrás, eu via muitas pessoas chegando pela dor. Pessoas que enfrentaram tempestades terríveis na sua vida. E muitas delas não encontraram a graça que esperavam por um milagre. Muitas encontraram a milagres sobrenaturais, que nós não sabemos como aconteceu e não temos resposta. Mas a grande maioria encontrou a resposta de Deus pela intercessão de Albertina, através de alguém que lhes indicou um tratamento, através de algum médico que agiu em nome de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 38, Deus age pelo médico, pelo remédio e pela medicina. Amém? As tempestades são inerentes à natureza humana e elas podem acontecer na sua vida em qualquer momento. Segunda ideia: a tempestade, queira ou não, vai surgir na sua vida em algum momento. Faz parte da contingência humana. Então Deus não lhe vende uma ilusão. E é importante saber disso, porque normalmente nós temos encontrado em muitos meios religiosos uma falsa ideia de Deus. Se diz assim: você busca a Deus e você não tem problemas. Você busca a Deus e você não tem provações. Esse não é o Deus cristão no qual eu acredito. Em nenhum momento Deus vende essa ilusão para nós. Ele não nos trata como crianças. Muito pelo contrário, o trecho bíblico que eu li para você diz que a casa construída sobre a rocha foi açoitada pelos ventos. Amém?
mas a casa construída sobre a areia foi açoitada pelo vento também. A diferença é que sobre a rocha ela não cai, sobre a areia ela cai, sobre a rocha ela não cai, sobre a areia ela cai. E se nós buscarmos na palavra qual é a rocha, o apóstolo Pedro deixa muito claro, e Paulo também, a rocha é Cristo. Por isso que Deus não vende uma ilusão para mim e para você. Ele não diz para você que saindo dessa porta aqui do auditório você não vai ter mais problemas, mas Ele promete que vai estar com você. Ele promete que vai estar no momento que você não consegue mais subir, sair do problema, da dificuldade. Ele diz, eu vou estar com você. Eu disse esses dias para uma mãe tentando consolá-la, ela perdeu um filho de acidente, o único filho que tinha, de 17 anos, como talvez algumas pessoas aqui, ou pessoas em casa também, perderam entes queridos. E a dor de um pai, de uma mãe que perdeu um filho é terrível, é a pior situação de sepultamento que um padre pode fazer. Porque os pais não estão preparados para sepultar seus filhos. E ela me perguntava assim, onde estava Deus nesse momento, que não evitou a morte do meu filho? A única coisa que eu pude dizer para ela foi isso, e é convicção de fé. Deus estava do lado do seu filho enquanto ele partia, para que não partisse sozinho, como Deus está do lado de você agora, para que você não suporte essa dor sozinho. Ele não vende uma ilusão. Santo Agostinho diz que entender esse mistério do sofrimento, com a nossa razão e querer entender tudo aqui, se assemelha a uma criança que está sentado no chão enquanto sua mãe faz um bordado. Só que a criança olha o bordado de baixo para cima, e a criança olha e vê os nós do bordado e diz, mamãe, eu não estou entendendo o que a senhora está fazendo. E a mãe diz, espere que eu termine e você vai compreender. E a criança espera com a paciência, porque as coisas de Deus é preciso esperar o tempo de Deus também. E a criança espera com paciência que aquele bordado seja terminado. E quando termina, a mãe diligentemente pega a criança e coloca no seu colo e diz, olha agora de cima para baixo. E a criança diz, agora eu entendo cada trama, cada fio, agora eu compreendo qual é o desenho. Há coisas na minha vida que eu, não padre, eu Sérgio, não compreendo o porquê, mas eu entendo, como dizia o padre Léo, o para que me serviu. E há situações na sua vida de tempestade, de sofrimento e de perdas, que você não vai encontrar respostas humanas, o porquê. As pessoas vão tentar criar para você respostas fictícias, mas há muitas coisas que você só vai entender e compreender quando cair nos braços de Deus. É isso que eu acho maravilhoso. Deus não nos vende uma ilusão. E há certas feridas que demoram assim. Quantos de nós já não temos isso? Há certas feridas que demoram para cicatrizar, nós entendemos, nós compreendemos, mas elas cicatrizam um dia. É importante não desesperar. Quantos de nós estamos em busca de uma resposta mágica ou milagrosa, ela ainda não veio, mas Deus já foi curando gradativamente, à medida que você perseverou em Deus, perseverou na oração, foi nos grupos de oração, foi na Santa Missa, o bálsamo do Espírito Santo, das respostas de Deus, da serenidade de Deus. Acho belíssima essa palavra que os alcoólicos anônimos nos ensinaram. Senhor, conceda-me serenidade, para que aquilo que eu não consigo entender eu possa aceitar, Senhor. Há situações que são assim na vida, mas as tempestades nos ensinam mais uma coisa, porque logo em seguida eu vou pedir um depoimento do Padre Eduardo, que veio conosco nesta noite. E se eu disser para você que a tempestade, o sofrimento e a dor é como uma oportunidade da visita de Deus, pela dor, é a oportunidade de um beijo de Deus. Você percebeu que na Bíblia o milagre só se opera onde há uma necessidade? A visita e a atenção de Jesus só acontece onde existe uma dor e uma necessidade. Santo Agostinho vai dizer, ó feliz culpa que nos mereceu um grande Salvador. A tua dor é uma oportunidade da visita de Deus. O teu problema é uma oportunidade do beijo de Deus, se for vivenciado na fé. E digo isso não para criar uma ilusão, não gostaria de vender uma ilusão. É fato, eu presenciei nesses 20 e poucos anos de ministério isso. Pessoas visitadas por Deus pela dor. Como nós conhecemos a frase, quando Deus não vence alguém pelo amor, Ele vence pela dor. Vence pela dor. É o momento em que Deus diz, como a mãe que visita um filhinho machucado, eu estou do seu lado. E as respostas de Deus nesse mês das missões têm sido assim para a gente em muitos lugares. Quando a igreja proclama um mês missionário, ela não quer dizer que só nesse mês estamos tentando aliviar as tempestades de todos os lugares do mundo, mas ela diz, nós queremos ser pessoas que em algum lugar são geradores de esperança, são geradores de vida. Eu pedi que o Padre Eduardo, convidei-o aqui, o pessoal da produção convidou,
para que viesse conosco dar um testemunho nesta noite, pelo seguinte: ele tem mais experiência do que eu nisso. Ele sentiu na própria pele o que é o sofrimento em muitos lugares, que sofrem muito mais do que nós. E como foi e é importante a presença da igreja, gerando vida naquele lugar, naquele momento. Eu pedi que vocês acolham o Padre Eduardo com uma salva de palmas, por favor. Boa noite. O Padre Eduardo é meu vizinho de cidade. Temos 20 e tantos anos de ministério já, não é? Por aí. E o Padre Eduardo tem um carinho muito grande com duas coisas na vida dele. Mais do que eu tenho. Acho que Deus dá um dom a cada um, mas nisso ele é meritório. Se falar em missões, os olhos do Padre Eduardo brilham. Se falar em trabalho com crianças de rua, brilha mais ainda. Vou pedir que ele conte essa experiência para você, porque às vezes a resposta de Deus não vem através de um milagre, de algo mágico, mas de algo que nós podemos fazer. Então, boa noite. Boa noite. Eu olhei um cenário tão bonito e eu acabei me encantando pela cor verde, porque a cor amarela representa a Ásia, que é importante, com 3% de cristãos. A cor branca representa a Europa, e devemos à Europa os missionários que vieram nos trazer a evangelização. A cor azul representa a Oceania. A cor vermelha representa a América, onde estamos nós, brasileiros. E a cor verde representa a África. E esse globo todo é evangelizado a partir deste caminho único, que é Cristo. Caminho certo, verdade segura e vida plena. E eu, no tempo de seminário, terminando os estudos teológicos, eu vim para um paizinho chamado Guiné-Bissau. Um paizinho da África Ocidental. E fiquei lá por 2 anos. E a primeira pergunta que me faziam quando eu voltava para casa era esta: viu muita pobreza? Não. Vi muita riqueza, muita alegria, muito sorriso, muita criança. Eu nunca ouvi a palavra depressão, tristeza, perdi tudo, porque lá a vida é tão precária que se abraça o essencial. E quando vindo para cá, o Padre Sérgio pediu que eu partilhasse com vocês um pouquinho da África, eu lembrei de um menino chamado Abbas, que era um muçulmano de 12 anos, e lá eles usam uma túnica como de padre, e ele bateu na casa paroquial, na missão católica de Mansou, onde eu estava, e disse: padre, Amin Binli Pabucuran. Entenderam? Não. Amin Binli Pabucuran, na Guiné-Bissau tem 36 idiomas, e um deles é o crioulo. Amin Binli Pabucuran. Eu vim aqui para tu me curares. E eu assim, o que aconteceu? Ele levantou a túnica, e eu vi a perna exposta e o osso. E eu gosto muito de muita coisa, menos de sangue. E aí ele disse: Amin Binli Pabucuran, Curan, me cura. Meu filho, vai lá no hospital, no ambulatório. Lá tem um lugar, e tem uma enfermeira muito simpática que se chama Eduarda. Meu nome é Eduardo, eu nunca vou esquecer. E ele disse: eu fui lá. E ela levantou a minha túnica e passou um spray roxo. Não limpou nada. Aí eu não ia mandá-lo de volta. Ele está. Vou ver se eu tenho um curativo. Aí preparei lá uma luva, água oxigenada e fui limpando. Limpei. Eu disse para ele: Butadate, butabim libobe. Então todo dia tu vem aqui neste horário. E todo dia, 5 da tarde, lá estava o Abbas. Padre, Amin Binli Pabucuran. Tá bom. Isso era no mês de setembro, outubro. E uma coisa incrível, pertinho do Natal, a pele estava já quase fechada, e assim, agora está curado. Ele fez 2 perguntas. Quanto foi? Quanto custou? Nada. A segunda pergunta: então tu queres que eu passe para a tua religião? Não. Tu não vai me cobrar nada e nem queres que eu passe para a tua igreja? Não. Vocês são muito estranhos. Vocês são muito estranhos. Porque a lógica é que eu cobrasse algo, ou pelo menos que eu forçasse para que ele viesse à missa.
A conversão vem do coração e não da pressão. Gratuidade. E ele foi para casa pensativo. E tem muitas cenas bonitas da África. Elas estão né? aqui atrás também, Padre, algumas delas, né? Tem essa criança que eu fiz a foto, né? Porque a criança, ela representa a humanidade. E eu passeando, achei uma casa e não tinha ninguém. Tinha esse menininho sentado na varanda. Ele olhou para mim, talvez perguntando, né? Quem é esse branco ali? O que ele quer? Aí eu sentei com ele, conversei. Então lá o trabalho das missões são fundamentais. É fundamental. Até porque quando você fala que gosta da igreja, a igreja católica, no meio de 7 bilhões de pessoas, ela já atinge 1.256 milhões de católicos. Nós temos um Papa, Francisco, e o Papa Bento Emérito. Nós temos 5.175 bispos. Nós temos, como eu e o Padre Sérgio, 515 mil sacerdotes. Religiosos, mais de 700 mil. Missionários leigos, espantem, 367 mil missionários. Homens e mulheres, casados e solteiros. Médicos, professores, que estão em terra de missão. Catequistas, 3.300.000 catequistas. E quando você fala que não gosta da igreja, você está dizendo que você não gosta desse conjunto todo. E quando eu saí, depois de 2 anos da África, e voltei para a minha paróquia, eu pensei, mas... Eu pedi para o bispo, me manda de volta. Ele disse, vem aqui amanhã. E ele fez um sorriso, e eu assei, ele vai me mandar para a África. E ele disse, vai para Capivari de Baixo. Meu Deus, o senhor não me disse com um sorriso que aceitou meu pedido? Você vai para ali. Tem crianças, tem pobres e tem necessitados. Fiquei 9 anos ali. Não encontrei nenhuma criança que apresentou uma chaga exposta. Mas encontrei crianças que foram estupradas aos 7 anos de idade, pelo próprio pai, pelo padrasto, pelo vizinho. Crianças que viveram situações dramáticas, não só ali, mas no mundo inteiro. Eu percebi que a África é a minha paróquia. E tem um cartãozinho que eu carrego comigo há muitos anos. Tem uma casa muito antiga, tem uma janelinha com flores, é um sonho, né? E diz assim, ó, você deve florir no chão aonde você foi plantado. Você deve florir no chão aonde você foi plantado. Enquanto estava na África, lá era meu chão. Quando eu estava em Capivari de Baixo, ali era meu chão. Assumir a missão no seu lugar. Quanta coisa boa você pode fazer no seu lugar, na sua paróquia, com seus vizinhos. Um dia bateu na minha entidade lá, no SEACA, que é o Centro de Apoio à Criança e Adolescente, uma senhora chamada Laura. E ela tinha recém perdido uma filha de 27 anos de câncer. Como diz ela, padre, eu morri junto. A minha vida acabou ali. Uma filha saudável, em 2 meses vem o câncer. E ela foi numa entidade, não deram bola para ela. Foi numa outra, não deram atenção. E ela bateu na casa que eu presido, no SEACA. E faz 17 anos que todas as terças e quintas-feiras ela prepara o melhor pão do mundo, as melhores bolachas. E ela disse, padre, naquele dia, eu nasci de novo. Eu me levantei, porque foi ajudando as crianças que eu me ajudei. Foi curando as crianças que eu me curei. Foi levantando as crianças que eu me levantei. Então a minha presença hoje aqui, nesta noite de oração e louvor, é para dizer para você, né? Dê flores no chão onde você foi plantado. Mas o senhor não conhece a minha família. Você não conhece o meu canteiro. Você não conhece o meu marido. Você não conhece a minha esposa. Você não sabe a minha paróquia. Você não conhece o meu pároco. Problemas e dificuldades teremos sempre. Mas é lá que você é missionário. É lá que você nasceu na pia batismal. E é lá que você deve dar frutos. Deus não vai cobrar se você foi para a África ou para a Oceania. Deus vai cobrar se você deu frutos. Não ponha a culpa em ninguém. Assuma a missão. Você faz parte da igreja. Você é missionário
e você é missionária. E quem bater na sua porta, não mande para outro. Faça a sua parte. Até porque, como reza São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus possa louvar aqui o Padre Sérgio pela presença, não é? Ele que lá no Sul tem feito um trabalho enorme, e ele é o meu parceiro, porque nas grandes crises, ele vai lá, faz campanha, e ele fala melhor do que eu, porque ele pede, né? Ele consegue leite, consulta médica. Estou tentando conseguir telha agora, depois do vendaval, né? Perdemos algumas telhas, eu perdi várias, porque deu um vento muito forte. Mas eu queria Mas que o outras Padre Eduardo também. me deu uma lembrança antes de a gente passar para o próximo momento. Ontem na liturgia se meditava muito sobre essa questão da humildade. Quem foi à missa sabe disso, né? Da humildade do homem e da mulher que oram diante de Deus. A palavra humildade, ela tem origem naquela palavra humus. O que é o humus? É o adubo, é o esterco que existe na nossa horta, é o lixo da nossa horta que se transforma em vida. Nós falávamos em dor. A dor pode ser, se você souber usar muito bem isso a partir da fé, a dor pode ser uma força tremenda, como dessa mulher, o Padre Eduardo colocou, para gerar vida para outras pessoas. As pessoas que passaram por isso, fazem uma experiência de fé. Muitos que estão acompanhando a gente em casa agora pela televisão sabem disso. É para mim que o Senhor está dizendo isso. Pois é, mas então está na hora de você dizer, como diz aquela música: levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, busca ajuda e faz da tua experiência de dor o teu adubo. A tua energia, a tua força, regada com a graça do Espírito Santo, com a água do Espírito Santo. E muitas pessoas vão receber frutos a partir do seu sim, que é simples, generoso e começa com pequenas coisas. Essa obra nós começamos numa casa caindo aos pedaços, né, Padre Eduardo? Nós E hoje, ganhamos ó, um casarão de 500 metros quadrados, trocamos toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, tiramos todo o reboco, as aberturas, sobrou só o esqueleto. E em 30 dias fizemos uma limpeza geral. Em um ano reformamos e temos 120 crianças que, graças a Deus, não tem nenhuma com chaga exposta, mas algumas chagas estão sendo curadas, não é? Através do apoio de muita gente. Não é a presença e ajuda de um, é uma pouca ajuda e uma pouca presença de muitos. Você faz a sua parte quando você reza, quando você ajuda, quando você participa. E aqui onde você vive, há obras assim, como essa obra também de evangelização, que é importante. Você não sabe talvez o que seja para um pai, para uma mãe, que não sabe mais onde buscar ajuda para um filho e para uma filha dependente químico. Ligar a televisão e perceber que tem alguém dizendo para você que tem jeito, que você não foi feito para ser marcado pelo sofrimento ou para viver no fundo do poço, mas para viver nas alturas. Talvez isso seja pouco, mas o nosso sim, o pouco com Deus, como diz o nosso povo, se torna muito. E para aqueles que ainda não conseguiram descobrir isso, e aqueles que ainda não sentiram essa força, nós queremos orar agora no segundo bloco dessa noite de louvor. Queremos pedir que Jesus, na sua presença real no Santíssimo Sacramento, preencha o coração e a vida das pessoas que ainda não conseguiram fazê-lo sozinhos. Amém. Deus abençoe.